tesouros nas diversas áreas. Estenda suas mãos, pastor Ricardo. Obrigado pelo teu filho. Obrigado pela tua palavra na boca dele. Que o Espírito Santo comunique aos nossos corações a verdade do teu evangelho. E que sejamos edificados. E que essa semente divina plantada em nosso coração produza 30, 60 e a 100 por um. Que nosso coração seja terra fértil mesmo. E que estejamos atentos ao que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja, amém? Não é fácil estar aqui em cima não, viu? Ainda mais com o homem olhando, os homens olhando, né? Glória a Deus, é muito bom. É precioso ministrar, mas em casa, na igreja onde você nasceu, é muito melhor. Sabe, queridos, nós somos a igreja triunfante. A nossa estrutura, a igreja do Senhor, ela foi criada para conquistar, para vencer, para ir além. A palavra do Senhor diz que Jesus disse, as portas do inferno não. Ele estava dizendo que nós somos o povo da conquista. Sabe, você tem que entender essa identidade. Quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele está falando de mim e de você. Sabe, não existe principado e potestade capaz de tirar aquilo que só Deus colocou, só Deus pode colocar nas nossas vidas. Então eu tenho mergulhado, eu tenho vivido isso, eu tenho acreditado que esse mergulhar, que essas conquistas é para mim e é para você. Nós não fomos criados para andar com os ombros para baixo, nós fomos criados para andar posicionados através de uma identidade de reino. E essa identidade só pode vir através de uma comunhão. Nós vemos durante a história, ao longo da história, que quantas vitórias o Senhor derramou sobre o seu povo. Quantas conquistas Deus tem derramado sobre o seu povo. Josué, derrubando os muros de Jericó, vencendo os exércitos de Ai, conquistando os cananeus. Grandes vitórias o Senhor derramou sobre o povo dele. Davi, quando ele consultava ao Senhor, nós iremos, conquistaremos, o Senhor falava o quê? Vai, Davi, e a vitória é certa. Sabe, queridos, quando nós temos a percepção e a convicção da aliança, nós não olhamos para aquilo que nós estamos passando, mas nós olhamos para aquilo que Ele falou a nosso respeito. Então, se nós temos essa convicção, queridos, nós estamos vestidos daquilo que nós honramos. Sabe, no mês de dezembro eu estava orando ao Senhor e Ele falou para mim algo. Eu quero compartilhar com você um pouco. O Espírito Santo falou comigo enquanto eu orava na minha casa. Ele diz, eu vou levar você aonde a sua fidelidade chegou. E eu comecei a pensar, mas se nós não somos fiéis, aonde nós chegaremos? Se Ele está dizendo que a nossa fidelidade, a minha fidelidade, vai nos levar onde ela chegou, eu tenho que entender que essa fidelidade vem a partir de uma convicção de autoridade, de reino. Nós não fomos criados, a nossa visão, a nossa identidade não é de derrota. Então, para nós termos essa convicção, nós precisamos mergulhar nas Escrituras, para nós entendermos as vitórias que estão registradas. Se foi para o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus, as mesmas conquistas que o Senhor derramou sobre o seu povo, ainda hoje está disponível para nós também conquistarmos. Mas nós temos que ter essa convicção de que se esse povo, que é o povo de Deus, conquistou, e nós também somos o povo de Deus, nós temos que nos manifestar, nos posicionar com aquilo que nós somos chamados para viver. Quem é Deus para você? Nós olhamos em Números capítulo 13,
quando o Senhor fala para Moisés enviar os espias a espiar a terra, para conquistar a terra, alguns daqueles espias voltaram com um relato de derrota. Deus poderia conquistar na hora, para eles ou não, a terra prometida? Sim, mas ele falou, eu quero que você veja a convicção que você está caminhando. E ele fala, levanta os principais, os líderes de cada tribo. A palavra do Senhor diz em Números capítulo 13 que ele manda levantar os príncipes, os cabeças e os líderes. Para quê? Para mostrar para o povo de Israel o que Deus é capaz de fazer com alguém posicionado e convicto em uma identidade de reino. Deus estava colocando nele para que ele mostrasse ao povo a nossa convicção, como um povo, como a igreja, como homens e mulheres triunfantes. E você já conhece essa história, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números capítulo 13, versículo 25, que eles voltam com um relato que Moisés os enviou para conquistar e espiar a terra. Números capítulo 13, versículo 25. Números capítulo 13, versículo 25. Quem achou, diga amém. Números capítulo 13, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: ao cabo de 40 dias, fale 40 dias. Meu irmão, você imagina você ficar 40 dias com alguém incrédulo. 24 horas com essa pessoa que não acredita, não tem a mesma convicção que a sua. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, olha o relato, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30, os convictos dizem, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra, que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deus, essa tua palavra, nós queremos te agradecer e bendizer o teu nome por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua convicção em nossos corações. Nós bendizemos o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus levanta os líderes, Deus levanta os convictos, Deus levanta os aliançados para ir representando uma autoridade, representando o nome que está acima de todo nome. E ele diz, vá lá, espie a terra e volte com o relato. Sabe, muitas vezes nós estamos nos atentando para aquilo que nós estamos passando, para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós estamos vivendo. Mas ele não fala para nós olharmos para aquilo que nós estamos passando. Se nós queremos uma resposta, a primeira coisa que nós temos que olhar é para aquilo que Cristo já conquistou na cruz do Calvário para nós vivermos. Deus não quer que nós voltamos com um relato mediante aquilo que nós estamos passando. Deus quer que o nosso relato seja um relato de convicção. E esse povo volta. E o relato desse povo eles infamaram a terra, porque eles não tinham a convicção do tamanho do Deus que enviou eles.
e eram líderes, e eram pessoas que tinham conhecimento de quem Deus era, e eram pessoas experimentadas, e eram pessoas que tinham a convicção e o entendimento da capacidade que Deus tinha de conquistar a partir daquele povo de Israel. E eles voltam com um relato de retrocesso. Mas dois convictos, chamados Josué e Caleb, eles dão um relato diferente daquilo que eles viram também. E o relato de Josué e Caleb foi, a palavra do Senhor diz que ele fez calar o povo, ele fez calar o medo, ele fez calar aquilo que amedrontava o povo de Israel. E ele diz com a sua convicção, nós vamos subir, nós vamos possuir a terra. Sabe, queridos, essa nossa convicção diante das nossas dificuldades, diante daquilo que nós estamos passando, qual é a declaração que nós temos tido diante das adversidades das nossas vidas? Qual o nível do entendimento que você tem tido através daquilo que você está passando? Eu tenho muitas vezes colocado nas caixinhas de perguntas no meu Instagram, e uma vez uma pessoa falando, eu estou passando por um sério problema, o que eu faço para resolver? Querido, é algo simples, resolva esse problema e se prepare para o próximo. Por quê? Porque problemas vão acontecer, vão ou não vão? Mas se nós atentarmos e fixarmos o nosso entendimento naquilo que nós estamos passando hoje, nós não vamos conquistar aquilo que Deus tem para nós lá na frente. Nós temos que resolver o problema agora, nós temos que enfrentar agora. Queridos, nós somos o povo de Deus, não somente escrito na Bíblia, mas nos nossos corações. Ou nós somos o povo de Deus, nós levamos um nome, nós posicionamos através de um nome, ou todas as vezes que a dificuldade chegar, nós vamos retroceder. Nós vamos dar um relato diferente daquilo que Deus separou para nós vivermos. A nossa convicção tem que ser muito maior do que o problema que nós estamos passando. Nós não fomos chamados para retroceder, a palavra do Senhor diz, eu não me alegro com os que retrocedem, mas esse povo, esses líderes, esses homens retrocederam. E uma geração inteira não entrou na terra prometida por causa da incredulidade de um povo, de uns líderes, de homens que não acreditaram que eles poderiam possuir a terra. Eles viram gigantes, e eles falaram no relato, nós para eles éramos como gafanhoto. Essa era a visão daqueles que não tinham a convicção da aliança. Eles viram gigantes. Você conhece também um homem que viu gigante? E diante do gigante, o posicionamento dele foi da mesma posição de Josué e Caleb. Davi também viu gigante. E diante do gigante que Davi viu, ele viu uma oportunidade de permanecer e perseverar no Senhor. Ele não deu um relato de retrocesso. Ele trouxe uma convicção e exaltou o nome que está acima de todo nome. É o nosso relato que diz o nível de fé que nós estamos andando. A convicção que eu tenho da palavra diz como eu vou me expressar diante das dificuldades. Se você tem uma convicção muito além, então quer dizer que todas as vezes que vir uma dificuldade, você vai conquistar, porque você é o povo de Deus. E nós fomos criados para conquistar. Nós somos a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus é uma igreja que conquista. Sabe qual é a maior dificuldade, muitas vezes? Sabe qual é o maior desafio, muitas vezes? É nós pregarmos aquilo que nós precisamos viver. É isso que o Evangelho nos dá. É a capacidade de você que nunca teve um pai, ser o pai que você não teve. É você que muitas vezes não teve um pai, Deus, você ter como pai. O Evangelho nos dá a capacidade de nós vivermos aquilo que o Senhor tem para nós escrito na palavra. Toda consciência vem a partir do entendimento que eu tenho da aliança com Deus. Quando Davi viu o gigante, ele não viu o tamanho do gigante, ele viu o tamanho da aliança. Então, quando ele estava diante daquele gigante, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para enfrentar o Senhor? Sabe, queridos, nós não fomos chamados para retroceder. Existe uma palavra em nossa direção, e essa palavra é conquista.
toda conquista vem a partir de uma aliança. Toda conquista vem a partir de uma convicção. Nós estamos vestidos daquilo que nós honramos. Se nós honramos o nome do Senhor, nós iremos viver aquilo que está escrito. Mas a partir desse entendimento, nós temos que entender algo. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo 2, diz: antes, ou seja, outrora, andávamos segundo o curso do príncipe das potestades do ar. Éramos filhos da ira e desobedientes. Olha como nós estávamos, olha a condição caída do homem. Mas a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos dá uma nova condição, Ele nos dá uma aliança superior. A palavra do Senhor diz que em Colossenses capítulo 1, versículo 13, mas Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, é essa convicção que nós temos que ter quando todas as vezes acontecer algo em nossas vidas. É que nós estamos em um lugar, no reino do Filho do seu amor. Queridos, uma pessoa amada é uma pessoa curada. Uma pessoa amada não desiste. Uma pessoa amada vai além. E a palavra do Senhor diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então a única coisa que nós precisamos para ir além, perseverar, continuar, é do Espírito Santo. É da comunhão com o Espírito Santo. Nós somos chamados para ter esse entendimento. Mas sabe o que Satanás quer muitas vezes? Que nós temos esses relatos que esses homens tiveram quando voltaram. E esses relatos, queridos, não glorificam ao Senhor. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ele está dizendo, mas se você ainda não teve o entendimento, se a luz ainda não chegou, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é somente para os que se perdem que está encoberto. Porque o Deus desse século, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho. A única coisa que Satanás quer colocar na mente do povo de Deus é a incredulidade, é que nós não entendemos o que o evangelho está falando a nosso respeito. Então, quando nós não entendemos o que o evangelho diz a nosso respeito, a tendência é retroceder. O Deus desse século, ele luta diariamente para que eu e você não entenda o que está escrito. Quando nós, diante da dificuldade, declaramos a palavra, nós estamos glorificando ao Senhor. E o nosso relato é um relato de aliançado. Satanás luta diariamente para que eu e você retroceda. E o homem de Deus chamado Davi, ele nos ensina algo. Ainda que aconteça, ainda que você caia, ainda que você peque, se você tiver o entendimento de quem Deus é, você vai retornar no lugar aonde Ele te chamou. Você vai pedir perdão, Deus vai perdoar você do pecado que você cometeu. Você vai bater a poeira e você vai permanecer, continuar, prosseguindo naquilo que Deus chamou a igreja dele para viver. Davi me ensina muito a perseverar. Independente da queda, independente do que aconteça, Davi nos ensina a perseverar fiel no chamado e no propósito. A palavra do Senhor diz em 1 Samuel capítulo 30 que Davi teve a sua pior derrota em Ziclag. Você conhece a história? Que os amalequitas levaram todos os seus bens, levaram suas esposas, levaram seus filhos. E a palavra do Senhor diz que Davi teve a sua pior derrota em Ziclag. Mas o relato em 1 Samuel capítulo 30 diz que um dia depois de Davi ter perdido tudo, a palavra do Senhor diz que ele conquista tudo, das menores coisas às maiores. Mas sabe por que ele conquista tudo? A palavra do Senhor diz, em 1 Samuel 30 ainda, diz assim: e Davi se fortaleceu no Senhor,
e perseverou, e consultou ao Senhor e disse: Senhor, vamos atrás do bando e pegaremos eles. O Senhor fala para Davi: vá, porque a vitória é certa. Mas sabe o que me toca nesse texto, queridos? Que Davi se fortalece no Senhor. Sabe, eu não sei aonde você tem se fortalecido, eu não sei aonde você tem buscado conselho, eu não sei aonde você tem crido, eu não sei aonde você tem a sua convicção pautada, mas eu quero dizer uma coisa para você: a nossa convicção como povo de Deus está nele, tudo vem dele. O povo da época perguntava para Jesus: Jesus, tu prega muito sobre reino, me mostra o reino que tu prega. Sabe o que Jesus disse para ele? O reino não está aqui fora, o reino está dentro. Sabe aonde está a resposta de todas as coisas? Dentro. Porque o Espírito Santo está dentro. A palavra do Senhor diz que Deus colocou a eternidade dentro. Toda a resposta que você precisa está dentro. Então nós temos que mergulhar naquilo que Deus colocou dentro. Então, se você está aqui hoje e você tem o Espírito Santo de Deus, está disponível a intimidade do Espírito Santo para que você consulte ao Senhor e Ele dê uma resposta para você. Tudo está nele. A palavra do Senhor diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele, Jesus é a exata expressão da glória de Deus. Queridos, eu vivo essa palavra não só de teoria. Eu quero viver tudo que está escrito. Se a palavra do Senhor diz que até a capa é a palavra de Deus, eu creio. Por quê? Porque se essa palavra funcionou para aquele povo, para essas gerações, Deus não mudou. Está disponível para nós continuarmos perseverando. Davi consulta ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que das coisas menores que ele perdeu, as maiores, todas, ele recupera. E a palavra do Senhor diz que todos os despojos daquele bando, a palavra do Senhor diz que além dele distribuir entre os seus homens, ele ainda presenteia os seus amigos. Por quê? Por causa da convicção de Davi em consultar o Senhor diante da dificuldade. Diante da dificuldade, queridos, mostra quem verdadeiramente nós somos. A palavra do Senhor diz: se te mostras fraco no dia da angústia, é porque a tua fé é pequena. Se diante da dificuldade, no momento da dificuldade, nós estamos dizendo Deus que nós servimos. Mas o que é a luta de Satanás? Ele cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Aonde chega a luz, chega a solução. Aonde chega a luz, chega uma resposta. Aonde chega a luz, chega a comunhão. Aonde Deus está, a paz reina. Então, se nós não tivermos esse entendimento, essa aliança, essa convicção de quem Deus é, eu quero dizer uma coisa para você: nós vamos demorar. Quanto mais nós demorarmos em consultar ao Senhor, mais nós iremos permanecer nesse lugar de incerteza. Quanto mais nós corremos rapidamente em consultar ao Senhor, mas nós teremos uma resposta baseada naquilo que Deus declarou a nosso respeito. A nossa convicção, a forma que nós nos expressamos, diz o Deus que nós servimos, diz o entendimento que nós temos do Senhor. E essa convicção vem a partir dessa intimidade. Nós somos o povo da conquista. Eu não sei se você crê, queridos, mas eu creio totalmente nessa palavra. Eu sei que se está escrito, Deus declarou a meu respeito. Então eu vou viver tudo. O problema é que nós queremos ver aqui fora aquilo que Deus colocou aqui dentro. Tudo já declarou, tudo já está disponível. Tudo que Deus declarou nessa palavra a nosso respeito já está disponível para nós vivermos. Mas nós temos que vivermos primeiro aqui dentro. Essa verdade vem a partir de uma convicção de reino.
Esses homens conquistaram a partir de uma verdadeira comunhão. Josué é um guerreiro, Josué é um homem que foi escolhido para conquistar. E Josué capítulo 1, versículo 7, o que é que o Senhor fala para ele? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Medite nesse livro, de dia e de noite. Seja forte e corajoso. Mas qual foi a declaração que Deus fala para Josué? Um guerreiro treina espada, treina estratégia de guerra. Foi isso que ele falou? Treina pela frente, por trás, treina todos os esquemas, os mapas da cidade. Estuda isso. Foi isso que Deus falou para Josué? Não. Deus fala para Josué intimidade. Medita na minha palavra de dia e de noite. Seja forte e corajoso. Sabe, eu imagino que Deus estava habilitando Josué para dar a mesma declaração de Josué e Caleb e não daqueles outros espias. A mesma declaração de Davi. Seja forte e corajoso. Esse é o entendimento que nós temos que ter diante das dificuldades. Sabe, queridos, eu tenho passado por muitas dificuldades na pandemia. Eu passei por uma dificuldade na pandemia. Mas sabe de uma coisa? Eu continuei crendo na aliança. Você me viu em algum momento com alguma crise? Você viu em algum momento, você me procurar aqui no culto, cadê o pastor Ricardo? Por quê? Porque eu não olho o tamanho do problema, eu olho o tamanho da aliança. É assim que nós temos que nos posicionar. Deu tudo certo? Permanece fiel. Deu tudo errado? Permanece fiel. Não aconteceu ainda? Permanece fiel. Todas as vezes Satanás vai vir querendo saber qual é o nosso relato diante da nossa dificuldade. Se o nosso relato é diferente daquilo que nós estamos passando, significa que o tamanho da aliança é do mesmo tamanho do nosso Deus. E baseado como você vê Deus, você se manifesta e se move. Não tenha crise em meio à crise, tenha convicção diante da aliança que Deus fez com o povo dele. Ele nos chama para uma intimidade maior. Por que que ele nos chama para uma intimidade? Porque quando o problema vier, você glorifique o nome que está sobre todo nome e não a dificuldade que você está passando. Conquista significa você dar uma identidade de reino para aquilo que você está crendo. Se você se mostra fraco, é porque a tua fé é pequena. Mas se você tem um relato de convicção, é porque o teu Deus é grande. É porque o teu Deus vive. É porque o teu Deus reina. Tá tudo bem? Permaneça. Deu tudo errado? Permaneça. Mas uma coisa eu vou dizer para você, queridos. A forma que você se move diz o Deus que você serve. Eu estou passando por algum problema, pastor. Resolva, porque vai vir um próximo. E quando a dificuldade chegar, ela vai encontrar uma pessoa curada e aliançada. Então a palavra do Senhor diz: existiu o diabo e ele? Esse é o comportamento de Satanás diante de alguém que sabe o Deus que serve. Ele foge. Ele vai embora. Por quê? Porque a minha convicção com o Senhor é muito maior e não tem espaço para Satanás colocar uma seta. Resistiu o diabo e ele? A palavra do Senhor diz que ele não se esconde, ele foge. Ele some. Ele vai embora. Por causa da nossa convicção. Deus vai te mandar espiar a terra. Deus vai mandar você ir lá, para que você volte dando um relato de aliançado. Todo o povo que se aliançou com o Senhor, conquistou. Davi pecou, Davi caiu, mas a aliança entre Deus e Davi era muito maior do que aquilo que ele fez. Todas as vezes que Davi caía, ele se lembrava da aliança. Então ele voltava e em Salmos capítulo 51, é Davi se entregando, se derramando em arrependimento. E ele não estava olhando para o pecado que ele cometeu. Ele estava olhando o tamanho do Deus que pode e perdoa.
Então, Salmos capítulo 51 é Davi se derramando, se arrependendo. Por quê? Porque eu tenho certeza que, independente do que aconteceu ou do meu pecado, Deus, Ele é fiel para me receber de volta. Por quê? Por causa da aliança que me faz conquistar. A nossa convicção como povo de Deus vai nos levar a viver tudo que está escrito. Queridos, a palavra do Senhor diz que esse povo, um dos espias, e Josué e Caleb, eles ficaram juntos 40 dias. E a maioria dizendo que não ia dar certo. E Josué e Caleb dizendo, nós vamos entrar e vamos possuir a terra. Quem é você? É esses 10 espias ou é esses 2, Josué e Caleb? Quem é você hoje, na sua geração, no lugar onde você está vivendo, na família onde você está vivendo, na geografia onde você está? Quais são os relatos que você tem declarado? Como você tem se posicionado diante daquilo que você está passando? Diante da geografia, diante do meio onde você convive? É um relato de conquista ou é um relato de retrocesso? É essa convicção que Deus quer derramar, que Deus já derramou sobre o seu povo. É essa convicção de Josué e Caleb que faz calar as adversidades e diz, nós iremos conquistar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia, ele diz, eu me alegrarei, exultarei o Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, ainda que não aconteça aquilo que eu creio, ainda que não aconteça, ainda que as adversidades venham, eu glorificarei o Deus da minha salvação. Queridos, esse só pode ser um relato de quem conhece ao Senhor. Esse só pode ser um relato de quem tem intimidade com Ele. Esse só pode ser um relato de quem é aliançado. Ainda que não aconteça nada, nada muda. Deus, nada muda. Eu permanecerei fiel. Aqui, queridos, nós estamos na teoria. E é romântico nós falarmos que nós iremos conquistar, que nós iremos fazer, que Deus vai fazer, que vai dar certo, que é isso que Deus tem para nós, que nós somos, que... Mas lá na segunda-feira é a igreja mais poderosa da terra. Onde nós temos que colocar para fora aquilo que Ele colocou para dentro. Aonde que nós temos que ser o povo verdadeiramente escolhido. Aonde essas mãos que nós levantamos no domingo, sejam as mesmas mãos que abençoa na segunda-feira. É aí que a igreja poderosa. É essa a igreja que Deus quer usar. A igreja da segunda-feira. A igreja de lá fora está esperando e nós estamos posicionados para dar uma resposta e não uma desculpa. Nós somos esse povo, o povo triunfante que está escrito. Quais são os relatos que nós daremos nos próximos dias? Diante da conquista e diante da dificuldade. Sabe, querido, se nós cremos, se nós temos esse entendimento, é porque nós estamos aliançados. Todos esses homens passaram por grandes dificuldades, mas toda conquista veio a partir de uma aliança. Satanás cega o entendimento para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Fique de pé no seu lugar. Eu quero falar para você essa noite. Seja aquilo que está escrito. Glorifique o nome do Senhor a partir dessa convicção. Glorifique o nome do Senhor para que todos vejam que Ele reina, que Ele vive, a partir daquilo que você entendeu.
nós iremos viver aquilo que nós entendemos. Nós iremos colocar para fora aquilo que Ele colocou aqui dentro. O reino de Deus está dentro de nós. E o nosso relato tem que ser diferente daquilo que nós estamos passando. Seja ela boa, seja ela ruim, o nosso relato tem que apontar para Cristo. Graça é Deus fazendo primeiro para nós multiplicarmos depois. Graça é nós entendermos que Deus já fez, e a única coisa que nós temos que fazer é dar continuidade naquilo que Deus já conquistou. Os nossos relatos dizem como nós estamos. As nossas declarações diz como nós estamos. A forma que nós cremos diz o Deus que nós servimos. Então quero desafiar você essa noite a ter esse entendimento de que o problema que você está passando, resolva. Não é fingir que ele não existe, mas é você entender o tamanho do seu Deus, para que você possa se expressar diante das adversidades da vida. Deus nada muda. Abacuque diz nada muda. Davi diz, eu tenho um Deus grande, eu permanecerei fiel, eu permanecerei convicto, eu permanecerei crendo. Josué e Caleb diz, nós vamos entrar e vamos possuir a terra. Ele estava dizendo, eu creio num Deus poderoso. Mas aqui nós estamos falando, mas na semana é um lugar mais poderoso de nós manifestarmos aquilo que nós cremos. O relato de Josué e Caleb é o relato que eu mais leio quando eu penso, quando eu começo a viver uma adversidade. Eu tenho um modelo, e o modelo não é a calamidade que Jó viveu. Sabe onde é que eu vou? Nas conquistas desses homens de Deus. Eu não vou aonde Jó chorou, eu não vou aonde aconteceu algo, eu vou lá na conquista desses homens de Deus, desses heróis da fé, porque permaneceram fiéis até o último dia da sua vida, permaneceu intacto. Se você olhar em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, você vai ver a qualidade desses homens, homens que foram mortos a fio da espada, mas perseveraram. A igreja primitiva nascendo, crescendo, naquele coliseu sendo devoradas, e eles não negavam, porque esse povo viu alguma coisa. Para que ele se entregasse dessa forma, só pode ser o tamanho da aliança. Resolva o problema hoje, meu irmão. Se prepare para o próximo, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, né, de algumas, do que tudo que nós pedirmos ou pensamos. Não é fingir que não existe, mas é ter convicção que Ele vive. Eu vou dar 1 minuto para você, para que você entenda, para que você se derrame na presença dEle. Diz, Deus, renova as minhas forças, para que eu possa conquistar. Deus, eu quero permanecer intacto, como Josué e Caleb, como Davi, como aquilo que está escrito na Tua palavra. O louvor vai ministrar. E se você quiser vir ao altar do Senhor se derramar, se você quiser vir ao altar do Senhor dar uma resposta, para que o mundo espiritual saiba que você está posicionado naquilo que Ele chamou você para viver, venha ao altar do Senhor. Deus quer uma resposta ao nível do seu chamado. Deus quer que você persevere convicto. Só você e Deus. Ninguém pode fazer nada por você. Qual é o tamanho do seu Deus, meu irmão? Qual é o tamanho da sua aliança? Qual vai ser o seu relato baseado nas adversidades da vida?
igreja de Jesus é triunfante. A igreja de Jesus é triunfante. A igreja de Jesus não retrocede. Nenhum Deus não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre nele. Todavia me alegrarei. Eu não me alegro com os que retrocedem. Eu não me alegro com os que retrocedem. Eu não me alegro com os que retrocedem. A conquista. A conquista. Produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Josué capítulo 14. Coloque aqui no telão. Josué capítulo 14, versículo 7. Os únicos que estavam crendo, Josué e Caleb. E sabe, no final da vida de Josué e Caleb, aqui tem um relato que eles se encontram. Eles com 85 anos. A palavra do Senhor diz, Josué, capítulo 14, versículo 7. Ele diz assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. Você se lembra quando ele te chamou? Você continua crendo da mesma forma quando você levantou a sua mão e chorou na presença dele? Você se lembra desse relato? Você se lembra daquele dia? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Queridos, aqui é uma conversa entre eles dois. E o versículo 9 diz: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraram em seguir o Senhor meu Deus. Pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu.
45 anos há, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E aonde eu quero chegar? E já agora, sou de 85 anos. Eles eram jovens, naquela época onde Deus enviou para conquistar. E Ele está dizendo: agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, hoje, para o combate, tanto para sair a Ele, como para voltar. Qual vai ser o seu relato nos últimos dias da tua vida? De que permaneceu fiel ou de que você retrocedeu? Aqueles espias que voltaram não poderiam dar o mesmo relato de Josué e Caleb. O Josué e Caleb nós perseveramos, não foi, Caleb? E ele disse: até hoje nós estamos convictos, se Ele me enviar ainda hoje, eu estarei pronto para ir no nome do Senhor. Nós somos esse povo, nós somos o povo de Deus. Os meus filhos me encontrarão permanecendo firme, seja hoje, seja daqui 10 ou 1 milhão de anos, eu permanecerei fiel. E o meu relato com os meus netos no meu colo vai ser: eu perseverei no nome do Senhor. Nós temos que entender, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você tem que declarar isso, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, enviou-me a curar os quebrantados de coração, enviou-me a por libertação aos cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, e reedificarão as cidades assoladas de geração em geração. Nós somos esse povo, nós somos o povo, a igreja triunfante. Não desista, Caleb, persevere, Caleb, permaneça, Caleb. Resolva e siga, e marche. Nós somos esse povo. Você entendeu essa palavra? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, você está fazendo uma aliança com Ele hoje. Deus, pode acontecer o que for, nada muda. Eu perseverarei em exaltar o nome do Senhor. Sabe o que eu preguei hoje, queridos? Não é aquilo que está escrito somente, mas é aquilo que eu creio, é aquilo que todos os dias eu me entrego. A minha esposa falou: tu orou para pregar? Eu falei: meu amor, eu não oro para pregar. Sabe por que eu prego? Porque eu oro. Deus não quer que você veja para você crer, Ele quer que você creia sem ver. Isso é fé, é ter convicção. Você não precisa de provas para que Deus faça. Você não precisa tocar para você ver. Ele diz: existe uma esperança. Mas Hebreus diz: se esperança é aquilo que eu vejo, para que eu espero? Ele quer que você creia primeiro para que aconteça. Você crê? Então dê um aplauso ao Senhor.
Dê um aplauso bem forte ao Espírito Santo.